seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente traz aqui um especialista, um empreendedor, um pesquisador, uma pessoa para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, educação, enfim, assuntos importantes que a gente fala dentro da temática aqui da região norte, aqui, principalmente do Amazonas, que é onde a gente está. Esse podcast é uma parceria com o Jornal do Comércio e conta também com o patrocínio do NDT, que nos ajuda aqui a manter esse projeto. E hoje a gente vai receber aqui a Marisa Taniguchi, que ela é bióloga, doutora em fisiologia vegetal e ela é diretora executiva da Inatua Amazônia. Ela atua na conexão entre comunidades, mercado e organização produtiva sustentável e ainda é pesquisadora voluntária. Ela é de Minas Gerais, que ela já me contou, mas o negócio dela é empreendedorismo. E a gente vai conhecer aqui direitinho o que a Inatu faz, como que ela atua, como que ela nasceu, como que é essa marca coletiva, ela vai contar tudo para a gente. Seja bem-vinda, muito obrigada aqui pela Cristina. sua presença. E vamos lá, o que uma mineira saiu daquele lugar maravilhoso também que é Minas Gerais, que tem uma comida, uma cultura, que eu adoro aquela terrinha, e veio fazer aqui em Manaus. Olha, muito obrigada, Cristina, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando, Que bom. tendo essa oportunidade de falar da Inatua Amazônia, né? Então, eu acabei saindo de Minas Gerais com o intuito de me especializar mais, aprofundar meus conhecimentos. Então, morei em outras regiões, trabalhando, estudando, fiz meu mestrado, doutorado, né? Acabei fazendo também um pós-doutorado em produção vegetal e trabalhei com comunidades tradicionais, produção sustentável, biotecnologia, até ser convidada a vir para o Amazonas trabalhar com produção vegetal aqui. Foi uma oportunidade única, né? Como bióloga, acredito que muitos biólogos têm vontade de conhecer a Amazônia, né? Essa biodiversidade. O Amazonas é um estado incrível, com uma cultura também maravilhosa, né? Eu gosto muito de Minas, não vou negar, mas o Amazonas ganhou meu coração. E eu vim para cá buscando oportunidades de continuar como pesquisadora e empreendedora. E acabei, né, surgindo com essa oportunidade de estar criando, junto com as comunidades tradicionais aqui do Amazonas, a Inatua Amazônia, que é uma empresa coletiva. E aí eu quero que você explique para a gente como é que nasceu esse projeto. Você tinha falado para mim nos bastidores que foi a partir do IDESAN, que também é uma ONG que tem aqui muito importante, que trabalha muito com essas comunidades, com esses projetos de bioeconomia e tal. E como é que ela surgiu nesse contexto e o que ela faz atualmente? Certo. E o IDESAN, né, desde 2018, ele vem trabalhando com produção sustentável, cadeias produtivas. Na verdade, ele está há 20 anos no Amazonas já trabalhando com essas áreas. Mas em 2018, ele estava executando um projeto chamado Cidades Florestais, onde ele apoiou o desenvolvimento de mais cadeias produtivas e o beneficiamento dos insumos, né, da nossa biodiversidade aqui da Amazônia nas próprias comunidades. E com isso, teve a construção de 2 mini-usinas para a produção de óleos, teve também o suporte para uma marcenaria familiar trabalhar com madeira sustentável, legalizado, que é muito interessante, né? Manejo sustentável, derivado aqui da nossa região e feita por ribeirinhos. Então, com esse projeto todo, surgiu em 2020 aproximadamente a ideia de uma marca coletiva e nasceu então a marca coletiva Inatua Amazônia. Essa marca ela abraça principalmente 5 associações da região do Amazonas e essa marcenaria familiar que fica próxima aqui de Manaus, inclusive, numa reserva de desenvolvimento sustentável do Rio Atumã. São a 5 horas daqui. Todos envolvidos nessa marca coletiva. Aí formaram um CNPJ. Não, inicialmente apenas a marca coletiva. Só foi a marca patenteada, coletiva. isso. E porque nesse primeiro momento acreditavam-se que a marca coletiva, unindo essas associações e esses produtos, fortaleceria mais a comercialização. Porém, ter 5 CNPJs, 6 CNPJs fazendo essa comercialização para o restante do Brasil, né, pensando nos outros estados, dificultava a logística, dificultava chegar até o cliente final. Não dava força também, né? Porque Exatamente. é totalmente diferente você ter o seu CNPJ e ir lá e comercializar um determinado produto do que você estar junto com 5 associações. Isso. Eu acho que o peso é muito maior. E a gestão também não ficava tão facilitada, tão prática. Então, em 2021, surgiu a ideia de criar um CNPJ único, e esse CNPJ único, então, seria de uma empresa chamada Inatua Amazônia. Foi discutido, foi dialogado, vários prestadores de serviços, né, chegaram até o IDESAN para auxiliar nesse processo, viram que uma cooperativa não seria prática, uma vez que a gente tem aí mais de 3 regiões, né, contando assim com as associações, são produtos diferentes, de linhas diferentes, nós temos objetos de madeira e também óleos vegetais, óleos essenciais,
o que dificulta bastante também ser uma cooperativa, né, com muitas comunidades participando. E a ideia foi criar, então, um CNPJ único. Em 2022, eu entro para trabalhar com a Enatua Amazônia na criação dessa empresa. Então, junto com as comunidades, nós discutimos mais de 12 meses todos os trâmites, documentação e criamos, então, a empresa. Eu quero falar sobre um desafio. Você está falando aí, eu estou pensando aqui, gente, no desafio de sentar esse pessoal todo, porque cada um tem uma visão, cada um tem um negócio, cada um, né, imagina o seu negócio de uma certa forma, e você alinhar todo esse pessoal para um bem comum, porque ali tem que ter um bem comum. Exatamente. Porque uns vão ter que abrir mão de alguma coisa, o outro vai ter, né? Vai ter que ter uma adaptação ali para que se torne uma coisa coletiva. E o coletivo já está dizendo a própria palavra, né? Eu tenho que abrir mão, o outro tem e tal, para a gente se adequar. Me fala um pouco desse desafio. Primeiro, a logística para acessar essas comunidades, né? Eu passei mais de A logística, com certeza. Né? Eu estou até hoje ainda viajando para as comunidades, né? O ano passado eu passei 6 meses indo para o interior do Amazonas. Elas estão longe? Elas estão distantes? Sim, 2 ficam na região de Lábrea, que é a Associação Aspax e a Apadrite, 2 na região de Apoí, a SAG e a PEFOV, e uma na região aqui da RDS do Otumã, como eu comentei antes, né? A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Otumã. Então, são regiões diferentes, são produtos diferentes que cada uma produz e pensamentos diferentes. Então, a gente teve um trabalho de 1 ano de visitas a campo, reunião. Nós tivemos a nossa primeira reunião da marca coletiva em janeiro de 2023, para discutir tudo que nós viemos discutindo durante as minhas visitas, validar, então... Juntos eles se Juntos, conheceram? nós trouxemos as lideranças, 30 lideranças aqui para Manaus e fizemos uma reunião por 4 dias de trabalho, de construção, de discussão. Né? O nosso contrato social, ele parece muito um estatuto, inclusive, porque nós discutimos todas as cláusulas, documentação, e aí apenas em 2023, em setembro, ou seja, 9 meses depois que a gente conseguiu, a gente gestou mesmo aí na Enatua Amazônia, né? E nasceu a empresa coletiva. E foi uma discussão muito válida, muito forte, para escutar mesmo a demanda dessas comunidades, os anseios, as expectativas, né? E aí, a Enatua Amazônia nasceu com esse intuito de ser o acesso dos produtos dessas comunidades cofundadoras, eu as considero cofundadoras, para acesso ao mercado. E nós somos uma ferramenta que reduz a oscilação de mercado, porque a gente faz a compra antecipada, o que a maior parte das empresas não consegue fazer. Então, a gente faz a compra antecipada, paga de 50% a 100% da produção de todo o produto, para que as associações comprem os insumos, façam um processo produtivo e depois nos entreguem. E você também elimina a figura do intermediário? De alguma forma, sim, né? Nós compramos diretamente da associação e a associação compra direto dos extrativistas. Então, nós não aceitamos compras de intermediários vender dentro para uma da pessoa para a pessoa ganhar lá fora. Até porque a gente quer que o associado comunitário ganhe o valor real que a gente está pagando. Então, a gente tem um valor agregado, a gente apoia por meio de projetos. Como é que funciona na prática? Suponhamos, eu sou aquela que trabalha com a madeira. Tá? Eu trabalho com a madeira legalizada e tal. Como é que é? Eu chego e falo, olha, eu tenho aqui, eu fiz aqui uns enfeites de madeira, móveis, eu não sei qual é o tipo de produto final que eles fazem, mas seja lá, eu tenho um produto final em madeira. Aí você chega da Enatu, você compra? Nesse caso, como é que é? Já foi acordado antecipadamente com as associações parceiras dos projetos. Então, a associação que faz o manejo florestal da madeira, dentro dessa região, né, onde faz o manejo florestal, já tem uma marcenaria familiar. Então, a marcenaria familiar compra a madeira direto do manejo florestal da associação. Você está falando antes, então, bem antes de chegar no produto. Ela faz o produto e eu compro da marcenaria. Mas essa marcenaria, ela é familiar ribeirinha, está dentro de uma reserva, ela é certificada FSC, é uma das poucas no Brasil certificada. Isso é muito bom para eles, né? É muito né? bom. E a certificação internacional é maravilhosa, né? E o manejo florestal é certificado, então é todo legalizado. Tanto que nós estamos com uma ação já vendendo essas madeiras legalizadas aqui em Manaus, tanto peças como objetos de madeira. Essa é a minha próxima pergunta. Como é que esses produtos que saem dessas comunidades ribeirinhas, elas chegam até os consumidores finais? Então, hoje a gente está com algumas promoções, né? A gente está ampliando a nossa operação. Antes era só online, agora a gente tem um showroom que vai ser lançado em março. Então, a gente está nesse processo de mudança de local, estamos incubando na Newton Lins,
tendo um trabalho bem diferente, então vocês vão poder conhecer em março já o nosso showroom com os nossos produtos, todos os objetos Aqui de em madeira. Manaus. Aqui em Manaus, dentro do Moinho, na Newton Lins. Nós incubamos lá e temos esse espaço agora para Quem apresentar. quiser comprar, vai poder comprar? Quem quiser comprar presencialmente pode visitar a loja que Mas a gente vai estar mas já é vendido já online? é vendido Vocês de têm uma forma loja online. Nós virtual? atendemos pelo telefone, né? E também temos as nossas redes sociais. A gente está entrando em alguns mercados também, Marketplace, para poder oferecer para os outros estados. Tipo Amazon, Mercado Livre. Isso. A gente já fazia parceria com algumas lojas e alguns parceiros que vendem em outros estados, né? E agora a gente vai ampliar essa operação entrando em Mercado Livre, talvez Shopee também. Estamos visualizando quais são as melhores opções para chegar com o produto em outros estados. E quantas pessoas já tem trabalhando? Na empresa, Dessa empresa? na parte comercial, nós somos apenas 4, porque nós fazemos mais essa parte de comercialização. Mas eu tenho um contrato de parceria técnica com o Idesan, que é nosso parceiro. Ele apoia toda a parte de campo, né? Então, por meio de projetos, a gente consegue essa parceria e ele executa essa parte de mapeamento das Quem paga cadeias tudo produtivas. isso? A produção, né? Nós já vendemos mais de R$1 milhão, tanto Caramba, de vocês vendem produtos, bastante. vendemos bastante. A gente vende B2C e B2B, tanto para empresas, né, que querem produzir Sim. o seu shampoo, o seu sabonete, que ele seja sustentável, derivado de um produto com certificação, derivado de cadeias produtivas de valor, né, que valorizam realmente as comunidades. Então, a gente já consegue atender essas pequenas empresas que fazem os seus produtos e também o cliente que ele quer conhecer o produto. Então, a gente tem fracionados de 30, 10 ml, por exemplo, para óleo de copaíba, andiroba, breu. E a gente já conseguiu atingir um mercado interessante, tanto na região de São Paulo, quanto também mais para o sul, né? Santa Catarina, algumas... Está escoando para lá também. Já estamos escoando bem. Quais são os produtos que tem? Você falou madeira, os óleos... nós temos bem essa linha voltada para óleos vegetais, então nós temos óleos de vegetais, tanto azeites, resinas e óleo essencial de breu, que é o nosso carro-chefe, manteigas também, de murumuru e tucumã, e os objetos de madeira. Então, são utilitários e objetos para decoração. Então, você pode encontrar, às vezes, uma tábua de madeira, como também um objeto para decoração da sua casa, ou... Nesse momento, nós estamos com peças, né? Já peças para você produzir uma mesa, um balcão específico. São madeiras todas legalizadas e madeiras que você não encontra normalmente no mercado. Sim, são produtos únicos, São né? produtos únicos. E me diz uma coisa, você pensa em fazer um PIEX, exportar, Sim. Participar de algum... Sim, nós já entramos em contato, né? Já fiz as primeiras inscrições. A gente está agora visualizando documentação para exportar. Realmente a valorização na exportação é muito grande, né? E a gente quer atingir esse mercado, mas a Inatua ela veio nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, se fortalecendo, exatamente pela nossa gestão ser coletiva. Então, repartição de benefício, uso de imagem, toda a documentação válida para comprovar que o nosso trabalho é correto com as comunidades, ele foi sendo construído. A gente teve a última reunião da Inatua Amazônia agora em dezembro, onde nós trouxemos mais de 20 lideranças para Manaus para discutir o que a gente fez, como a gente andou, o nosso histórico e para onde a gente vai. E foi maravilhoso assim, ver a perspectiva de crescimento da empresa. Esse ano, quais são os planos? Qual é o planejamento para 2026? O nosso planejamento principal. Agora em março vai... Em março, a nossa inauguração do showroom. Será convidada para participar. Com certeza, eu vou com muita alegria. Nós vamos chamar aí os investidores, os participantes, o coletivo todo para participar, para conhecer um pouquinho, né, do nosso trabalho e, posteriormente, realmente acessar esse mercado mais online e tentar a exportação até o final do ano, estar inscrito em processos que a gente possa ampliar a nossa então vocês já estão visualizando essa questão de exportação, porque realmente é muito valorizado, sim, né? Sim. O estrangeiro, ele valoriza muito as coisas. Às vezes, que a gente está aqui, a gente não valoriza tanto quanto uma pessoa que está fora, um estrangeiro que gosta dos produtos da Amazônia. Isso, e acaba que a Inatua Amazônia, ela fortalece esse controle de qualidade que pode ser levado para exportação, porque nossos produtos são puros e eles passam por análises, né? A gente tem todos os laudos, a gente passa pela certificação, estamos correndo também atrás de outras certificações para chegar nesse mercado com qualidade e compromisso também, né, Cristina? Não ser apenas algo da boca para fora. Claro. E a empresa pode entrar, isso. Você tem ideia, como é que vocês pensam isso? Pode entrar outras associações? Vocês pensam em ampliar nesse aspecto de trazer mais outros produtos para fortalecer também o negócio de vocês? Sim. Como é que vocês pensam isso? O nosso desenvolvimento a longo prazo, ele já pensa isso. Se a gente fortalece as comunidades e abre novas cadeias produtivas, você angariaria valor.
né? Além de você Com não certeza. causar um extrativismo predatório. A partir do momento que as comunidades começam a coletar apenas um insumo, isso prejudica o meio ambiente. Com Quando você tem uma certeza. diversidade de produtos e E insumos, sustentável, né? se torna mais sustentável. E principalmente na transferência de tecnologia que a gente foca, que é levar para as comunidades o meio dela fazer o beneficiamento, desculpe, Sim, o desses beneficiamento. produtos. E quando eles beneficiam esses produtos, eles têm um valor melhor que fica na comunidade. Então a gente acaba trazendo esse conceito também. Você consegue passar pra gente uma sensação sua, assim, agora uma esfera mais emocional, mais interior sua, de como que é a mudança da vida dessas pessoas? Né? Olha, Porque é difícil, né? Você mora no interior, é subsistência, é longe dos centros, dificuldades de todas as formas, né? sim. É um clima difícil também, que não é fácil, né? São pessoas que estão distantes, né, de informações boas, de qualidade, enfim. Como é que é a transformação da vida dessas pessoas? Olha, Cristina, Você que participa ali, que está ali. Isso. Me toca muito, porque quando eu vim para o Amazonas, né, a minha mãe ainda estava viva e uma conversa muito assim com ela era que eu estava fazendo algo que eu realmente gostava. Porque minha mãe Tem é um uma pessoa... propósito, né? Tem um Tem. propósito incrível. A minha mãe é de comunidade rural, é uma pessoa simples, era benzedeira, né, diarista. Olha, que legal. Então, assim, tudo que eu trouxe para o Amazonas era o que eu gostaria que as comunidades que eu conheci, não só em Minas Gerais, mas com Quilombo, onde eu trabalhei, eu sempre pensei muito em trazer mudanças, né? E o movimento traz isso, né, Cristina? Com Quem se certeza, movimenta sabe que claro. é esse processo. E quando eu cheguei no Amazonas, eu fui muito acolhida. Eu considero que as comunidades que eu frequento hoje, elas não são fornecedoras, elas são minhas amigas, são pessoas que eu trago para dentro da minha casa e que eu entro na casa delas, sou acolhida, né, almoço, durmo com elas. Então, o período que eu passo com elas é um período realmente de integração. E você vê que a qualidade de vida delas está baseada exatamente no trabalho delas. A partir do momento que você consegue fornecer tecnologia e ferramentas para que elas ampliem esses processos e melhorem, elas vão ter mais valor agregado. E a qualidade de vida melhora. Então, todas elas, é lógico, a gente sabe que precisa ainda ser feito muito mais. Sozinha, aí na tua Amazônia não vai conseguir. Ela precisa dos clientes, dos parceiros, todos os institutos que têm essas parcerias que podem nos auxiliar para criar a diferença. E faz a diferença o coletivo, né? A gente sempre fala muito da Enatur Amazônia coletiva, porque a união dessas associações fortaleceu todo o processo que elas têm. A gente já faz troca, intercâmbio de conhecimento, leva liderança, presidente de uma associação para outra, para acompanhar os processos incrível, produtivos. Gente. É um trabalho assim, Quanto de conhecimento formiguinha. quanto conhecimento que está girando, está rodando, Muito. né, por essas comunidades, por essas Sim. associações. E ver isso acontecer, né? Eu estou desde 2022 acompanhando. Então, a gente teve a reunião ano passado, bem dizer, 3 anos depois. E nós vimos, assim, o retorno que as lideranças nos trouxeram, de tudo que mudou, o apoio que elas têm de dar continuidade, de ampliar. Então, isso me deixa muito satisfeita, como pesquisadora mais ainda, porque eu vejo a ciência sendo aplicada. Seu trabalho está sendo, né? Está trazendo algum resultado, né? Exato. Talvez não tão financeiro, num tamanho que muitas pessoas gostariam, porque quando você pensa numa startup de tecnologia, ela cresce muito rápido. Nós estamos falando de uma empresa que trabalha com comunidades, com produção familiar, com o interior do Amazonas, que tem uma todo um processo, né? Um tempo, mas né? É um caminhar muito bonito e é uma construção. Né? É uma construção de Exatamente. todos eles. A nossa diferença como empresa, Cristina, é valorizar o conhecimento tradicional das populações. Exato. É valorizar o tempo da floresta, como diria a dona Elisângela, uma grande liderança amiga. Valorizar também esse olhar mais humano, que não é só número e não é só árvore, né? As árvores são importantes, mas os seres humanos que estão ali mantendo a floresta em pé são tão importantes quanto. Eles são verdadeiros guardiões da floresta. Sim, e nós precisamos desse coletivo, desse ecossistema funcionando e que todos estejam bem para que possam manter isso funcionando, essa roda girando como a gente gostaria, que é conservando, trazendo diferença, valor agregado. Ajudando as comunidades que estão lá, Isso. Trazendo as coisas maravilhosas que a Amazônia tem também para outros olhares, para outras pessoas. Principalmente, que é esse valor que a gente às vezes aqui no Amazonas não tem, né? Um olhar para a sua própria cultura e riqueza, porque é uma cultura muito rica. Eu mesmo sou apaixonada, né? Eu falo para os meninos que eu sou apaixonada com o Amazonas, né? E com a resiliência desse povo. Muito. Né? Então, quando a gente é de fora, talvez seja mais fácil visualizar essa riqueza, essa imensidão da biodiversidade, como que a gente pode fazer muito mais
com um esforço coletivo. E vocês estão fazendo a parte de vocês muito bem feito. Ai, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Acho que você encerra brilhantemente aqui a sua participação. Muito obrigada. A gente já está chegando aqui ao final, mas acho que você trouxe assim, um olhar muito, muito legal, muito bacana das comunidades, dos ribeirinhos, né? Eu imagino como isso empodera eles, né? Ter essa ferramenta de trabalho mais estruturada, ter essa tecnologia para eles poderem empreender e ter todo esse suporte, né? Eu acho que é uma troca muito rica. Então, eu quero agradecer muito a sua participação e quero que você volte aqui outras vezes para falar para a gente dos projetos aí, das novidades também. Eu que agradeço, Tá bom? Cristina, e sempre deixando bem claro, assim, quem aprende com ele sou eu. Acho que o meu Imagino. crescimento com esse trabalho com a Inatua Amazônia e com o Amazonas foi imenso, assim, eu só tenho a agradecer você pela oportunidade e a oportunidade de estar nesse estado fazendo o meu trabalho com amor. Maravilha. Que bom, muito Ah, obrigada obrigada pela a você. sua participação. Pessoal, a gente encerra aqui, que coisa linda, né? Eu amei esse projeto, gente do céu, chega, toca na gente, né? Eu vou deixar aqui um abraço grande para você que está acompanhando a gente. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Tchau, tchau.